Olá, a graça e a paz. Estamos aqui novamente para mais um estudo devocional de quarta-feira, um momento extremamente prazeroso que gera grande alegria no meu coração e eu espero que gere grande alegria também no seu coração, o qual nós fazemos sempre para o louvor e glória do nome do eterno Deus e para a sua edificação, a edificação da sua família, a edificação da igreja, corpo de Cristo. Estamos ainda nestes dias sob o decreto da Prefeitura do município de Toledo, por isso a nossa programação, esse estudo, essa devocional, chega até você por meio de transmissão online. Transmissão que nós fazemos sempre com o suporte técnico da nossa equipe. Tenho aqui comigo hoje o diácono Daniel Felipe. Peço que você ore pela vida dele, ore por toda a nossa equipe que tem trabalhado incansavelmente para que esse conteúdo e os demais conteúdos da igreja cheguem até a sua casa, cheguem até a sua família, cheguem até o seu dispositivo e faça a diferença, edificando a sua vida, transformando vidas para a glória de Deus. Também louvo ao Senhor por toda a disposição, por todo o investimento que a Igreja Presbiteriana de Toledo tem feito para que estas plataformas sejam sempre efetivas e possam surtir aí os efeitos, os objetivos que nós tanto almejamos. E o nosso maior objetivo é que Deus seja glorificado. E por meio disso, nós queremos também edificar a sua vida, levar a palavra da salvação, a palavra da transformação, a palavra do evangelho à sua vida. Estamos fazendo isso nessas quartas-feiras por meio dessa série de mensagens, dessa série de devocionais que fala sobre uma vida de santidade. E hoje nós queremos falar de santidade estudando o ato da consagração. Então hoje eu quero falar com você sobre a nossa consagração ao Senhor. Consagrados ao Senhor é o tema da nossa devocional nesse momento. Mas antes de mais nada, quero chamá-la a um momento de oração. Coloquemos os nossos corações na presença do Senhor. Nos coloquemos totalmente diante da face dele, pedindo a sua bênção, a sua proteção sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai bondoso, nós buscamos a tua face nesse momento em oração, pedindo que o Senhor nos dê discernimento, pedindo que o Senhor nos conduza neste estudo, pedindo, ó Pai, que o Senhor guie a nossa mente, o nosso coração, de maneira que toda a tua glória e toda a tua graça seja manifesta sobre as nossas vidas, seja comunicada sobre nós. Eu peço a tua unção sobre a minha vida. Usa os meus lábios, usa a minha mente, usa o meu coração, de maneira, Senhor, que eu possa comunicar com verdade e graça todo esse conteúdo maravilhoso que tenho aqui diante de mim. Oro pelos meus irmãos e irmãs. Oro, Pai, por aqueles que assistem esse conteúdo nesse momento. Que o Senhor os abençoe também. Dê disposição de mente, dê disposição, ó Pai, de entendimento, trabalha nas emoções, de maneira que eles possam receber este conteúdo e serem, ó Pai, transformados, impactados pelo Teu poder e pela Tua glória. Muito obrigado por todo o Teu cuidado e graça. Muito obrigado, ó Pai, por nos dirigir, nos direcionar. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente nas nossas vidas. Nós queremos consagrar as nossas vidas diante do Senhor. Não somente agora, mas em todo o nosso caminhar. Não somente por palavras, mas conforme aprenderemos aqui, ó Pai, também por ações. De maneira que a nossa vida sirva a Ti e esteja separada para Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. E amém. E para falarmos sobre consagração, para que eu possa falar a você a respeito dessa consagração a Deus, nós vamos usar como base, e aí você vai acompanhar, eu não vou fazer a leitura agora, até por questão de tempo e questão de espaço, mas a ideia está
lá no capítulo 8 de Levítico. Então quando nós começamos a falar sobre consagração, a ideia começa no capítulo 8 e nós vamos então até o final do capítulo 12, tá certo? Então a ideia de consagração, a qual eu quero trabalhar com você aqui hoje, usando inclusive o fundo histórico, os personagens que estão envolvidos nesses capítulos, vão do capítulo 8 de Levítico até o capítulo 12. E aí fica uma sugestão, aí fica um pedido meu a você. Leia esses textos depois, no teu momento devocional. Um capítulo por dia, ou todos os capítulos de uma só vez, mas faça essa leitura, o que vai te ajudar e muito a entender este contexto, a entender à luz do Levítico essa ideia de consagração, tão necessária para nós nos dias de hoje. Para mim e para você, que somos cristãos e que queremos servir ao Senhor com toda a integridade. O nosso estudo nos diz o seguinte: uma pessoa pode consagrar, separar ou destinar parte do seu tempo diário à família ou a um esporte que promove a saúde. Pode consagrar uma determinada quantia do seu sustento a fim de socorrer pobres e carentes. Há, hoje em dia, monumentos consagrados à genialidade humana, à lembrança de fatos históricos e daí por diante. Todavia, quando se pensa em consagração no contexto da religião, pensa-se em separação com uma finalidade específica voltada para a santidade. Então, no contexto que eu quero trabalhar com você, que é o contexto religioso, é o contexto espiritual, quando nós falamos de consagração, nós pensamos no princípio da santidade. Então, quando nós tratarmos desse tema, você vai ver que por trás está esse princípio da santidade. Ele vai ser muito levado em consideração. Assim, ocorreu com a família de Arão, que foi consagrada ao Senhor, isto é, separada para cumprir um papel distinto na comunidade israelita. E aqui nós começamos então a mergulhar, a aprofundar mais a ideia da consagração da santidade, porque ela traz consigo essa ideia de separação, de dedicação exclusiva. E nesse caso, a dedicação, a separação é para que Deus cumpra em nós a sua vontade, para que Deus faça das nossas vidas algo segundo o seu propósito e segundo o seu querer. Então, quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de separação para Deus. Estamos totalmente à disposição da vontade de Deus. A consagração da qual nós estamos falando, então, tem essa ideia de separação para Deus. Separar a vida para Deus. Separar os intentos, as intenções, o tempo, as ações para a vontade de Deus. Os capítulos iniciais de Levítico apresentam a consagração dos objetos ao Senhor: tabernáculo, o candelabro, mesas, altares e etc. No capítulo 8, a abordagem continua sendo sobre a consagração, a separação. Todavia, não mais referente a objetos, mas recaindo sobre as pessoas. Então, não mais sobre utensílios que seriam usados no serviço, no culto ao Senhor, mas agora a separação, a consagração de pessoas para servirem a Deus. Turnbull, um comentarista, um escritor, ao abordar essa passagem, tece o seguinte comentário. Então, vamos ver o que ele diz comentando a respeito dessa passagem. Antes de Arão e seus filhos poderem dar início aos seus deveres sagrados no tabernáculo, tinham de ser oficialmente separados por Deus dos seus deveres seculares para os deveres específicos do serviço a Deus. O capítulo 8 nos oferece a descrição destes atos de consagração. Tais fatos constituem por si mesmos um verdadeiro comentário sobre a santidade de Deus. Então, quando Deus separa Arão e seus filhos, quando Deus separa a família de Arão, e ele dá ali os pormenores, ele dá ali as diretrizes, nós podemos observar princípios, elementos, características da própria santidade de Deus. Deus querendo
e ele pode querer, porque ele é soberano, ele é Senhor, imprimir ali naquele ato características dele próprio, da sua santidade, da sua pessoa, a qual nós devemos observar. Então isso era algo muito importante. A consagração é um princípio muito importante para aqueles que querem viver a vida do Evangelho, a verdadeira vida cristã, uma vida que agrada a Deus. Ao analisarmos o texto, então, esse texto que compreende aí Levítico 8 até Levítico 12, e mais precisamente, mais especialmente, o capítulo 8, então, ao analisarmos esse texto, percebemos que a cerimônia de consagração foi composta inicialmente de 4 momentos. Então, vamos ver quais são, quais momentos essa cerimônia de consagração tinha. Primeiro, a lavagem, que nós podemos observar lá em Levítico 8, verso 6. Vamos ler esse texto? Levítico 8, verso 6. O Dani vai colocar aí na tela para você. Eu leio aqui, você pode acompanhar. Diz assim, olha: e fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Então, esse foi um dos momentos da cerimônia. Podemos dizer o primeiro momento, o momento da lavagem. O segundo momento, a investidura. Os versos de 7 até o 9. Diz assim, olha: vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com um cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com um cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe expôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, aqui está o ato da investidura. Então, eles foram investidos ao cargo, ao ofício sacerdotal. Uma terceira parte dessa cerimônia foi a unção, que nós podemos observar a partir do verso 10 até o verso 13. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com um cinto. E atou-lhes as tiaras como o Senhor lhes ordenara. Então, aqui nós temos um terceiro ato, que é o ato da unção. Tá? É o ato da preparação espiritual, é uma das partes mais importantes da consagração. Algumas coisas eu quero fazer um comentário próprio, pessoal, né, pastoral, que nós devemos observar. Veja que nesse ato da unção, esse ato talvez um dos mais importantes da consagração, nós temos aqui algumas questões específicas. E uma delas é a aspersão do óleo da unção. Veja bem, não foi preparado um recipiente, uma banheira ou um lugar maior aonde fora deitado um tanto de óleo para que eles fossem lá e fossem deitados, submergidos em óleo. Não, foi aspergido sobre eles o óleo. Então essa ideia da aspersão, tão comum a nós e ao mesmo tempo tão cara, porque é a maneira com a qual nós batizamos, aspergindo sobre a cabeça da pessoa a água. Então, para vocês verem, há correlatos já no Antigo Testamento dessa ideia de consagração, dessa forma de consagrar, né? E da necessidade, do chamado a ungir-se para viver uma vida com Deus. Um quarto ato, uma quarta ação é a dos sacrifícios. E aí nós temos dos versículos 14 até o 36. Aqui nós temos uma leitura um pouco mais extensa, então vai até o final do capítulo 8. E essa eu vou pedir
que você dê mais atenção e mais cuidado, trazendo para a sua devocional. Então, durante a semana, você vai fazer a sua devocional vai ter um tempo de oração, vai ter um tempo de meditação, vai ter um tempo de leitura bíblica, e na tua leitura bíblica, você vai colocar aí esses textos de Levíticos, buscando esse entendimento do Senhor, acrescentar, aprimorar esse entendimento a respeito da consagração. E aí você vai conhecendo mais, você vai entendendo mais. Então, também tinha aí o ato dos sacrifícios, e que era também muito importante nessa época. Diante dessa celebração de consagração ao Senhor, podemos destacar as seguintes lições. Então, observando esse ato consagratório, de separação, algumas lições se fazem muito importantes para nós, inclusive lições que se tornam aplicações práticas dessa ideia de consagração para os nossos dias hoje. E a primeira lição é a respeito do valor da consagração. Observemos então. É comum vermos hoje em dia o destaque que muitas pessoas dão a algo consagrado. Isso é bem comum, né? Essa ideia, esse destaque a respeito de consagração. No meio religioso, podemos citar a água benta, a rosa ungida, a fita do Senhor do Bonfim, o óleo santo de Israel, a medalhinha de Santa Clara, e etc. Alguns até dizem ou usam como amuletos consagrados, instrumentos consagrados, dizem que há pedaços da cruz, pregos da cruz, daí por diante. A criatividade religiosa é infinita. Então, eles criam muitos amuletos para falar a respeito da unção. Então, tem vários instrumentos. Muitas pessoas se apegam a esses objetos, como se os tais possuíssem algum poder sobrenatural, e imputam-lhes um valor absurdo que evidencia superstição e falta de conhecimento. Então, quando nós transferimos ou legamos, damos a um objeto inanimado poder sobrenatural, acreditando que aquele instrumento, aquele objeto tem em si poder sobrenatural, isso demonstra a nossa meninice espiritual. Isso mostra muitas vezes a nossa imaturidade espiritual. Inclusive, para ser bem mais incisivo, inclusive até a nossa cegueira espiritual, acreditando que há em amuletos poder sobrenatural, poder de Deus para transformar vidas. Infelizmente, essa é a crença de muitos religiosos e de várias correntes religiosas, inclusive, tá? Então, há muitos os que acreditam nisso. O valor da consagração não está associado ao objeto ou ao ser que é consagrado. O valor não é inerente às coisas em si, mas ao ato de separá-las do uso comum para uma finalidade distinta e única. É assim que percebemos, por exemplo, que o aspecto sagrado do matrimônio está na disposição voluntária dos cônjuges em separar-se um para o outro, e não apenas no enlace matrimonial. Há pessoas que acreditam que o fato único e exclusivo de assinar um documento no cartório ou de passar por uma cerimônia religiosa que ratifica o enlace matrimonial, que está nisso o poder, a separação necessária que o casal deve fazer. Quando, na realidade, a gente entende, à luz das Escrituras, que o valor verdadeiro, a separação verdadeira, vem do coração de cada um dos cônjuges em viver em santidade para glorificar a Deus por meio do seu casamento. E uma das maiores marcas dessa consagração e desse desejo é quando cada um dos cônjuges trabalha no seu dia a dia, no seu coração, na sua vontade, para manter-se fiel a Deus por meio da fidelidade ao seu cônjuge. Por isso que sempre quando eu vou usar esse exemplo, quando eu vou falar de santidade matrimonial, eu costumo dizer o seguinte, que antes de eu ser fiel ao meu cônjuge, no caso a minha esposa, eu sou fiel a Deus. Quando eu quebro a aliança de fidelidade com a minha esposa, antes disso, eu quebrei essa aliança para com Deus. Porque a minha fidelidade, em primeiro lugar, é a Deus.
e a minha esposa, o meu cônjuge, ela é alcançada, ela é atingida por essa disposição que eu tenho de agradar, essa disposição, essa consagração que eu tenho para com Deus. Então, eu sou fiel a Deus, o que alcança, abençoa a vida da minha esposa também com fidelidade. Então, nós somos chamados a essa separação. E Deus separa conforme Levítico 8. Ele separa uma família para servi-lo. Toda a descendência de Abraão, por inferência, fazia parte do chamado de Deus. Todas as tribos de Israel eram chamadas de povo do Senhor. Todavia, Deus separou dentre eles um grupo específico para realizar uma obra distinta. Esse grupo seria separado das atividades seculares e cotidianas para uma finalidade especial: cuidar da obra do Senhor. Para tanto, eles foram consagrados, isto é, separados e dedicados para exercerem os serviços sagrados. Então, todo o povo de Israel era povo do Senhor. Todas as famílias de Israel eram famílias do Senhor. Todos os indivíduos de cada família eram do Senhor. Homens, mulheres e crianças faziam parte do pacto. Dentro deste povo, Deus separou uma das tribos, para que essa tribo não fizesse os trabalhos seculares, naquele contexto, o trabalho agrícola, do cultivo da terra, do plantio, da colheita, o trabalho com animais, né? Então o cultivo de animais, e fosse totalmente dedicada, todo o seu dia, desde o nascer do sol até o seu poente, dedicado à obra do Senhor. Então, um povo, uma tribo, para que servisse ao Senhor com integridade. Então, não envolvida com o trabalho secular, mas sim com uma finalidade de servir ao Senhor. Então, eles eram consagrados a esse serviço. A ideologia imediatista e pragmática que domina o contexto evangélico atual tem reduzido o valor da consagração a uma oração de transferência de poder a objetos inanimados, os quais supostamente passam a ter a capacidade de produzir felicidade instantânea. Então, nós devemos observar hoje o comportamento da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade imediatista, quer tudo para ontem, quer tudo de maneira imediata. A nossa sociedade é uma sociedade que não sabe esperar, não sabe contemplar, não sabe meditar, não sabe respeitar processos, procedimentos, quer tudo de maneira rápida, tudo de maneira atropelada. Esses são sinais dos nossos tempos. E mais, além disso, é uma sociedade pragmática. Ela precisa ver coisas acontecendo. Ela é uma sociedade que ela precisa ver os pontos, os programas de uma agenda sendo ticados, sendo cumpridos, né, para acreditar, para sentir-se útil. Essa ideia tem vindo muito para dentro da igreja. Muitas igrejas querem mostrar a sua utilidade por meio de programas, por meio de atividades. Grupo disso, grupo daquilo, atividade disso, atividade daquilo. E as igrejas que lutam contra essa ideia pragmática, muitas vezes, à luz dos programas de sucesso, programas empresariais que estão adentrando e que já adentraram a vida da igreja, são consideradas igrejas antiquadas. Os próprios membros, muitas vezes, olham e não querem participar dessas igrejas porque anseiam por pragmatismo, anseiam por programações, anseiam por resultados práticos e não sabem contemplar, muitas vezes, os processos espirituais, o tempo das coisas acontecerem. E isso, inclusive, permeou a ideia de consagração. Então, muitas pessoas, porque querem as coisas rápidas e querem ver ritos e querem ver coisas acontecendo, fazem o quê?
legam a ideia de consagração, uma oração, a consagração de um objeto, a ter consigo um objeto para dizer eu sou consagrado, eu sou separado, ou eu vivo essa separação. Então, essa é uma visão distorcida do valor da consagração, pois enquanto objetos são cultuados pelo seu suposto poder de consagrados, a vida humana é menosprezada e deixada de lado. Paulo afirma que nós temos sido edificados para a habitação de Deus no Espírito, como diz Efésios 2:22. Na parábola do samaritano, que está lá em Lucas 10, do 30 ao 37, Jesus denuncia o diferentismo e o desprezo pela vida humana, enquanto muita gente está preocupada com a unção de objetos inanimados. A vida é marginalizada e desvalorizada dentro das próprias igrejas. As pessoas não são levadas em conta, mas sim os objetos, os ritos e coisas que muitas vezes não têm valor diante dos olhos do Senhor. Então Deus chama pessoas à consagração. Deus quer que a igreja trabalhe a vida das pessoas, de maneira que elas entendam a necessidade, o poder da separação para o Senhor e vivam uma vida dedicada à vontade do Senhor. Então, essa é uma primeira lição que nós podemos aprender. Uma segunda lição é a respeito do tempo da consagração. Conforme a ideia comum de consagração, basta um ato de oração ou uma cerimônia ritual e a realidade das coisas muda. Então, há pessoas que acreditam que deve-se fazer uma reunião, um ato específico. Hoje nós ouvimos muito, é muito comum no meio evangélico o termo ato profético, um ato profético, para que haja essa consagração e essa separação, e a partir desse ato profético, como num toque de mágica, né, e há muito da ideia da magia por trás, desse encantamento, né, dessa mudança por encantamento atrás dessa ideia, né, dos atos proféticos. Há pessoas que acham que a partir dali tudo vai mudar. Eu decreto, eu determino, e aí tudo muda. Isso é muito comum no meio evangélico dos dias de hoje. Tá? É assim que, para alguns, o pão transmuta-se em carne de Cristo e o vinho torna-se milagrosamente o sangue de Jesus na ceia do Senhor. Então, há pessoas que acreditam que, a partir da oração do bispo, do padre, do pastor, agora também, né, uma outra questão pragmática, né, do apóstolo, pessoas que se auto-intitulam apóstolos, aos que se auto-intitulam pastores, inclusive, né? Não entendendo o ato de consagração da vida pastoral, há pessoas que acreditam que quando esse líder religioso, essa pessoa ora, o pão da ceia transforma-se no corpo de Cristo, numa transubstanciação, transformando-se, e o vinho transforma-se em sangue. Não é assim que nós cremos, tá? Nós presbiterianos, você agora está assistindo aqui uma mensagem que é da Igreja Presbiteriana. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Toledo, fazemos parte com muita alegria, com muito amor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos uma igreja aliançada, somos uma igreja federada à Igreja Presbiteriana do Brasil, obedientes à Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Fazemos isso com extrema alegria, com extrema obediência, seguimos os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu, como pastor presbiteriano, estou subscrito aos símbolos de fé, né? A confissão de fé da Igreja Presbiteriana. Somos uma igreja confessional. A Igreja Presbiteriana de Toledo é uma igreja confessional, tá? Nós somos uma igreja bíblica e seguimos os pressupostos, estamos subscritos à confissão de fé de Westminster, aos símbolos de Westminster, confissão de fé de Westminster, o catecismo maior de Westminster, o breve catecismo de Westminster, e reafirmamos isto porque é assim que cremos e é assim que seguimos. Então, nós acreditamos nisso, nós entendemos que não há essa transubstanciação. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Porém, nós cremos que o momento da Santa Ceia, o rito da Santa Ceia, é um rito sagrado, é um sacramento para nós. É um dos dois sacramentos nos quais nós acreditamos, o batismo
E a Santa Ceia. A Santa Ceia é um rito sagrado para nós, o qual nós acreditamos que Cristo se faz presente, não transformando os elementos em partes do seu corpo, mas nos arremetendo à ideia daquilo que foi feito, da sua ressurreição e vida, e do qual nós fazemos parte. Então nós acreditamos que o rito ali nos arremete, tem a memória, e acreditamos que nesse momento Cristo se faz presente junto conosco ali, e nós o louvamos por isso. Mas há pessoas que não acreditam assim, e acham que no ato de oração há essa transformação, né? E isso é para nós uma ideia muito supersticiosa. Então, nós entendemos diferente. Caminhando, o valor da consagração está associado com o tempo. No Antigo Testamento, encontramos o nazireu, que era consagrado ao Senhor desde o ventre materno. Sansão era um nazireu. Sua consagração requeria também que não tocasse em defunto, não bebesse bebida forte e nem cortasse os seus cabelos. Sansão perdeu a sua força, que era resultante de sua consagração, por não guardar puro o seu caminho. Então, ele perdeu características, ele perdeu o seu potencial, o potencial que Deus lhe dava, por não guardar puro e santo o seu caminho, não guardar a sua consagração, não observar a sua consagração. O mesmo ocorre com cada área de nossa vida, que com o passar do tempo deixa de ser separada para uma finalidade específica. Há pessoas que com o passar do tempo não guardam mais a pureza do casamento, não guardam mais o compromisso da fidelidade. O homem ser marido de uma só mulher, a mulher ser ser esposa de um só homem. Marido não, né? Por favor. Ser esposa de um só homem. Há pessoas que com o passar do tempo vão relaxando nesse compromisso. Há pessoas que no passar do tempo vão relaxando no compromisso para com seus filhos. Nós presbiterianos, por entendimento bíblico, orientados inclusive pelos nossos símbolos de fé, mantemos o princípio, e devemos manter o princípio, do batismo dos nossos filhos. Nós não apresentamos os nossos filhos, não fazemos uma apresentação como muitos fazem. Nós batizamos os nossos filhos. Muitos vão dizer, mas eles não têm crença, eles não têm capacidade de crer. Nós acreditamos que ao sermos consagrados ao Senhor, toda a nossa família o é. E ao ensiná-los, nossos filhos, nos caminhos do Senhor, à luz do que dizem Provérbios, ainda quando forem velhos, não se desviarão deles. Então, nós assumimos um compromisso no ato do pedobatismo, que é o termo técnico para o batismo infantil, pedobatismo. Nós assumimos um compromisso público, um ato público diante da igreja, diante da sociedade, de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Inclusive, educá-los por meio de disciplina, por meio da pregação do evangelho aos nossos filhos, trazendo-os à igreja, ensinando-os a respeito do compromisso com a igreja, mas acima de tudo, pregando aos nossos filhos o evangelho, ensinar os nossos filhos à luz do evangelho. Nós assumimos esse compromisso. Muitos, com o passar do tempo, vão relaxando, vão abandonando, vão se esquecendo, vão quebrando essa aliança, esse pacto. E, por consequência, vão colhendo resultados desastrosos a respeito disto. Então, a consagração, ela exige tempo. E exige investimento sempre maciço, sempre profundo, para que nós alcancemos os resultados dela. Então, é necessário que não se perca a passada, que não se esqueça da finalidade para o qual nós somos consagrados, né? O casamento se desfaz quando não há mais a consagração de um para o outro. A piedade acaba na vida do clérigo, do líder, do pastor, que se envolve com negócios desta vida. Então, talvez você não saiba, talvez você nunca tenha participado de uma investidura
da consagração, da ordenação de um pastor, mas algo que é exigido dele, de um pastor, e aí eu estou falando do pastor presbiteriano, tá? Do qual é o meu contexto. É exigido, e ele faz essa promessa, de envolver-se integralmente com os negócios, com a causa do Senhor. É de grande honra para nós, pastores, termos condições de recebermos um sustento integral para nos dedicarmos à obra do Senhor. Mas há aqueles que se esquecem disto. Se deixam enveredar, se deixam enlaçar por outras coisas, por outros caminhos. E com o passar do tempo vão se preocupando com outras coisas. E quando vê, perderam o princípio da consagração, da separação ao Senhor, porque estão envolvidos com os negócios desta vida. A própria igreja pode tornar-se sem sabor diante da sociedade, como nós vemos lá em Mateus 5, de 13 a 16, e João 17, 15. Só lembrando, tá? Todos esses textos de referência, traga-os para a sua devocional. Durante a semana, leia-os, estude, reveja esse vídeo, reveja essa lição, reveja esse estudo e aprofunde nesse conhecimento. Se você deseja viver uma vida consagrada, plenamente, totalmente consagrada ao Senhor, faça isso, reveja, né? Se você entende que há pessoas que precisam aprender esse princípio, faça isso, compartilhe esse vídeo, passe adiante, né? Incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal, a ativarem ali as notificações, para que recebam as próximas mensagens, os próximos conteúdos. Faça o seu comentário, tire sua dúvida aí, nós estamos sempre observando aí os chats, os links. Faça a sua pergunta, nós iremos responder a você, né? De maneira que você possa ser abençoada com cada vez conteúdos melhores. Então, há pessoas que se perdem, há igrejas que se perdem o seu sabor, porque abandonam o princípio da consagração. Jesus afirma aos que desejam segui-lo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Isso está lá em Lucas 9, 23. O que é negar-se a si mesmo? O que Jesus está dizendo? Negar-se a si mesmo é dizer não às suas próprias vontades e inclinações, aos seus próprios conceitos, princípios e valores, e assumir para você o princípio de vida, o princípio de disposição mental, ou seja, a maneira que você pensa que será transformada em ação, segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pastor, como eu sei qual é essa vontade? Você pode conhecê-la por meio das Escrituras e pode buscar o entendimento por meio da oração, o qual o Espírito Santo direcionará você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, mostrando, direcionando o teu conhecimento aí para a glória de Deus Pai. O destaque que esse versículo apresenta não é o seguir nem o negar-se a si mesmo. A ênfase está no tomar a cruz dia a dia. Isso requer permanência, continuidade e perseverança. Olha só, princípios necessários para uma vida de consagração. Permanência, algo que tem se tornado cada vez mais incomum na nossa sociedade. Pessoas que permanecem no casamento, permanecem na família, permanecem na igreja, permanecem no trabalho, permanecem nos projetos, cada vez mais difícil, né? Então, permanência, continuidade. Então, um projeto que terá continuidade, que não vai desfalecer, que não vai acabar na primeira dificuldade, no primeiro tropeço, na primeira luta. Então tem que ter continuidade, acreditar, planejar e acreditar naquilo que foi planejado e continuar, tem que ter continuidade e perseverança. Porque lutas virão, dificuldades virão. Mas é necessário que haja perseverança para que nós possamos colher aquilo que foi plantado e colhermos bem para a glória de Deus Pai. O ramo que não permanece em Cristo não pode dar frutos, como diz lá em João 15, 1 até o 8. Uma terceira lição, que é o objetivo da consagração. Pode-se consagrar uma coisa ou alguém a todo tipo de situação.
Então, isso é uma coisa que nós devemos entender. A consagração pode acontecer para qualquer situação, certo? Alguns pais consagram seus filhos ao futebol depois de pequenininhos. Outros consagram seus rendimentos à construção de seus sonhos materiais. Outros consagram seu tempo ao trabalho de maneira devotada e servil. Os filósofos do passado viam o bem atrelado à função para a qual algo ou alguém fora criado. O machado fora criado para cortar árvores, não para socar a terra fofa. A excelência do machado, então, dava-se no exercício do corte das árvores. Então, cada situação, cada objeto, cada instrumento tem o seu objetivo, a sua finalidade, o seu propósito. Arão e a sua casa eram separados para o serviço ao Senhor. A obediência à sua voz traria a excelência desse serviço. O objetivo de vida daquela família era promover a vontade de Deus entre o povo. Mas em Levítico 10, vemos a tragédia dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que conspiraram contra o objetivo da consagração. A separação dessa família se voltaria exclusivamente para ouvir e executar a voz de Deus. Não serviria aos seus próprios desejos, mesmo os religiosos. Tal questão impunha restrição ou restrições, orientações e observações. Então, havia um objetivo específico, uma destinação específica para aquela família. Não observar isto, usar o tempo deles, as habilidades deles, o conhecimento deles para outra coisa que não aquilo para o qual Deus os separara, dentro dos limites dos quais Deus queria que eles agissem, era algo trágico. Então, eles tinham uma finalidade, eles tinham um objetivo. Havia restrições para eles. É a partir do ouvir e obedecer à voz de Deus que se consuma na vida humana a sua consagração. Então, olha só, não adianta querer dizer-se consagrado, consagrada e fazer a sua própria vontade. Você pode dizer-se sim consagrado e consagrada e fazer a sua própria vontade se você se consagrou para fazer a sua própria vontade. Agora, se você quer viver uma vida consagrada a Deus, se você quer viver segundo o propósito de Deus, é a vontade de Deus que você tem que fazer. Se uma igreja quer servir ao Senhor com extremo sucesso, é a vontade do Senhor que essa igreja deve obedecer. Não é a satisfação dos seus membros, não é a vontade individual de pessoas ou a vontade coletiva de pessoas. Vox Populi não é Vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. Se você quer viver uma vida consagrada a Deus, é a Deus que você quer agradar. E é a Deus que você deve agradar. Esse é o princípio que eu sigo para o ministério pastoral ao qual Deus me separou. Ser pastor não é uma vontade primária minha. É uma vontade, hoje, um desejo meu, por entender o chamado de Deus. Então, eu quero estar debaixo do propósito de total obediência ao Senhor. E uma das coisas que eu entendo, que para obedecer a Deus, eu devo exercer o ministério pastoral. Eu devo servir a esse propósito para o qual Deus me chamou e para o qual Deus tem me capacitado. Um dos grandes desafios, uma das grandes tensões deste ministério é a divergência que há entre a voz de Deus e a voz do povo. Muitas vezes, Deus me chama, Deus me desperta, Deus me acorda para uma determinada mensagem. Deus me põe para que eu instrua o povo dentro da sua vontade. E muitas vezes isso acontece quando a vontade de Deus não tem sido observada na vida do povo. Então, Deus me chama, Deus me impele para que eu vá e pregue, para que eu vá e direcione, para que eu vá e ensine a respeito daquilo que Ele quer.
Nem sempre o povo, ou parte do povo, está em obediência, em consonância à vontade de Deus. E ao receber essa mensagem, ao receber essa exortação, ao receber essa admoestação, ao receber essa orientação, o que acontece? Há uma indisposição da parte do povo. Muitas vezes com a própria pessoa do pastor, com a minha própria pessoa. E aí fica aquela tensão entre obedecer a Deus ou agradar o povo. Eu entendo, e é assim que eu tenho buscado viver, que eu devo agradar ao Senhor. E isso muitas vezes gera descontentamento. Isso muitas vezes gera, inclusive da parte do povo, deserção. Muitos abandonam a caminhada, muitos trocam de igreja, muitos abandonam a fé e justificam esse abandono de aquilo que foi dito, aquilo que foi pregado, né? Atribuem à pessoa do líder, à pessoa do pastor. Mas eu não posso, por compromisso, por subscrição, por voto, que eu creio que é perpétuo, desobedecer ao Senhor. E mais, eu não posso passar adiante aquilo que é a minha vontade. A minha consagração exige que eu passe adiante aquilo que é a vontade do Senhor. Aquilo que Deus quer que faça. E para que eu saiba o que Deus quer que faça, a consagração ao qual eu fui chamado exige o quê? Compromisso bíblico, compromisso de oração, sensibilidade às necessidades do povo, obediência irrestrita à vontade de Deus, para que isso se cumpra. Eu tenho que ter plena consciência disso. Deus tem um chamado para você. E você tem que ter plena consciência disso. E se você quer agradá-lo, você precisa obedecê-lo irrestritamente. Obedecê-lo em todos os termos, em toda a vontade dele. Então, é a partir do ouvir e obedecer à voz de Deus que se consuma na vida humana a sua consagração. O tornar-se sagrado não se impõe apenas com rituais, mas com uma vida de obediência e serviço abnegado e espontâneo. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 4, que fala a respeito dos presbíteros e do chamado aos presbíteros. Presbíteros, eles são líderes, são os líderes do povo, né? Se você está nos assistindo agora e não conhece muito a respeito do presbiterianismo, nos concílios presbiterianos, reuniões de conselho, reuniões de presbitério, reuniões de sínodo e supremo concílio, todos nós somos presbíteros, pastores e presbíteros. Então nós devemos fazer aquilo que é segundo a vontade do Pai, aquilo que é segundo o seu chamado, aquilo que é segundo o seu propósito. Então, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Um homem foi criado por Deus para a sua glória. O breve catecismo faz a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sendo assim, devemos corresponder ao fim para o qual fomos criados, vivendo dia a dia uma vida consagrada ao Senhor. Dia após dia, uma vida consagrada ao nosso Deus. A partir daí, fica uma pergunta para a discussão. Como cultivar uma vida consagrada ao Senhor sem cair no fanatismo religioso? Vou deixar aqui a minha opinião e eu quero que você pense na sua. A maneira de nós fazermos isto é vivermos uma consagração à luz das Escrituras. Tá certo? À luz do que diz a palavra de Deus. Eu creio que sendo assim, nós não erraremos no objetivo e no nosso chamado. Tá bom? Espero que essa mensagem, esse estudo tenha abençoado a sua vida, tenha alcançado o seu coração e que tenha aberto o seu entendimento. Nesse momento eu quero orar por você, para que nós encerremos esse momento. E saiba, nós temos orado pela sua vida, nós temos orado pelos irmãos e irmãs. Caso você tenha alguma necessidade, alguma questão específica do qual você queira que nós estejamos orando por você, você pode entrar em contato conosco. Nas nossas redes sociais tem os nossos contatos, as maneiras com as quais você pode entrar em contato conosco. E você pode compartilhar o seu pedido de oração, a sua necessidade, e nós estaremos, de verdade, tá?
Não estou aqui fazendo protocolo, não. De verdade, nós estaremos orando por você. Eu tenho uma lista com o nome de irmãos e irmãs, os irmãos e irmãs da igreja, algumas pessoas de fora que entram em contato, e eu tenho orado. Outras pessoas têm orado também. Casos mais específicos nós temos apresentado e a igreja toda tem orado. Então, se você tem essa necessidade, se você precisa de uma oração, nós estamos aqui para orar por você. Tá? Faz parte do nosso chamado, da nossa consagração. Assisti-los e assisti-las também por meio da oração. Tá certo? Então, você pode entrar em contato e nós oraremos por você. Nesse momento, eu quero orar, encerrando esse tempo, e eu peço que você se concentre no Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Pai bondoso, nós mais uma vez oramos, agradecidos a Ti, entregando esse tempo de estudo, de aprendizado, de devocional. Peço pelas Tuas bênçãos e misericórdias. Pai, nos assiste nas nossas necessidades, é o que humildemente pedimos na Tua presença. Nos ajude a voltar, ó Pai, ao nosso chamado, à consagração do Senhor para as nossas vidas, vivendo segundo o Teu querer e a Tua vontade, andando segundo os Teus princípios e os Teus caminhos para nós. Perdoe as nossas falhas, dá-nos um caráter, uma disposição, ó Pai, para corrigirmos erros, para voltarmos aos caminhos, para que a Tua vontade se manifeste em nós e na nossa família, no nosso povo, no nosso lar, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e a comunhão, a autoridade e o poder do Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Thank you.